a Parashat Shavua, Parashat Va'et-Hanan. Começamos a Parashat Va'et-Hanan com a seguinte pergunta: a oração de Moshe Rabbeinu foi atendida? Depois de haver derrotado os reis de Sihon e Og, Moshe tinha a esperança de que finalmente pudesse entrar em Israel. Por isso, ele pediu a Hashem para que ele pudesse cruzar o Jordão. Rav Hamá, filho de Rabi Hanina, disse que se uma pessoa vê que orou, mas não foi atendida, ela deve orar como foi dito. Salmos 27:14. Tem esperança no Eterno, fortalece e encoraja o teu coração, e tem esperança no Eterno. Segundo Rabi Elazar, a oração é maior do que as boas ações, pois não há ninguém maior em boas ações do que Moshe. Se ele foi atendido graças à sua oração e não por seus bons atos. Assim como Moshe, às vezes precisamos passar por perdas e vontades, sonhos não realizados. E, infelizmente, até sofrimentos para que haja necessidade de pedir. Então, quando o necessitado pede e se aproxima de quem de fato pode dar, que é Hashem, essa pessoa ela recebe. Os sábios dizem que o objetivo de Moshe ao entrar em Eretz Israel não era comer falafel na Tahaná Merkazit e muito menos passear de norte a sul pelos lugares turísticos, mas sim cumprir mandamentos divinos que só poderiam ser cumpridos na terra de Israel. Mas o nível tão alto de suas preces foi elevadíssimo que conseguiu ver toda a terra de Israel. Essa parte é bem interessante, que ele conseguiu um nível tão alto de tefilá, que não precisou entrar na terra de Israel. Isso é o que a tefilá ela pode fazer. Hashem disse a ele: sobe ao cume do monte e levanta teus olhos para o oeste, norte, sul e leste. E aí surge uma pergunta interessante. Se ele estava a leste do Jordão, como ele conseguiu ver a terra a oeste, norte, sul e leste? Para que isso pudesse acontecer, só havia uma alternativa, de que ele estivesse na terra de Israel e dentro da terra de Israel estivesse em um lugar centralizado. Moshe e suas orações permitiram que ele alcançasse um nível de proximidade tão alto que era como se ele estivesse dentro da Terra Santa, pois sua oração ajudou a alcançar o que ele queria. Disso aprendemos que se uma pessoa não tem resposta e continua fazendo tefilá, tendo fé que Deus irá lhe atender, mesmo que não seja como ele pediu. Isto posto, em Devarim 4, 27 e 28 diz assim: e o Eterno vos espalharás entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações a quais o Eterno vos conduzirá. E servireis a deuses, obras de mãos de homens, de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem e nem cheiram. O que esse texto está querendo dizer sobre deuses de madeira e de pedra? O Rashi, ele diz que serviriam as nações que adoram ídolos e, por associação, por analogia, seriam considerados como idólatras. Mas se entendermos esse verso em sua literalidade, podemos dizer que a descendência desses judeus que foram para Europa, norte da África, Américas, se tornariam idólatras, sejam por conveniência ou para salvaguardar suas próprias vidas, como no caso
da Europa, tanto na Europa Ocidental como Oriental, dos judeus que eram obrigados a se converter para que não morressem, e o mesmo caso dos judeus do norte da África e durante a dominação muçulmana radical na Espanha, que muitos fugiram e alguns foram obrigados a se converter para se manterem vivos. Essa menção, que diz respeito a deuses de madeira e de pedra, tem uma relação direta com Deus de madeira, por conta do cristianismo, uma vez que o líder maior da religião cristã, por assim dizer, foi pendurado no madeiro, e de pedra, fazendo menção a quê? Menção aos muçulmanos e a pedra que existe lá na cidade de Meca, onde eles fazem peregrinação. Faz parte, inclusive, de uma obrigação religiosa do muçulmano visitar esse lugar. Por fim, Moshe exorta o povo para não admirar as nações que vivem na terra de Israel, não permitir sua estadia e nem fazer aliança com eles, muito menos casar com seus adeptos, e que eles deveriam destruir os seus ídolos, lembrando que a terra é santa e que nós somos santos. O Midrash Agadol diz que ao longo do tempo, todos nós que por algum motivo se afastou da Torá, se arrependeria e faria o seu caminho de retorno fazendo Teshuvah. Shabbat Shalom Vekol Tov.